igreja em Filadélfia para ser vigilante. A coroa aqui pode ser vista como a recompensa eterna que espera aqueles que são fiéis a Cristo até o fim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 13. Esta é uma exortação para todos nós, em todas as épocas e lugares, para ouvir e obedecer ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Como está escrito em Tiago 1, versículo 22. Sede, porém, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. As igrejas de Sardes e Filadélfia representam dois extremos que podem ser encontrados nas igrejas hoje. Uma igreja morta que precisa acordar e uma igreja fiel que é encorajada a perseverar. Ambas as igrejas são chamadas a ouvir o que o Espírito diz e a responder em obediência. Confiar na força de Cristo e ser fiel a Ele e à sua palavra. O que isso tem a ver conosco hoje? Se Cristo está presente e a igreja está comprometida com Ele, uma porta de oportunidade para o ministério se abrirá. Toda a igreja deve orar para que essas portas sejam reconhecidas e abertas. Confiar na força de Cristo é essencial para o corpo da igreja. Em Atos 4, versículo 12, lemos: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso nos lembra que a salvação só é possível através de Cristo. Laodiceia, a igreja morna. Apocalipse 3, versículos 14 a 22. A igreja em Laodiceia é criticada por ser morna, nem quente nem fria. Jesus diz que gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas como são mornos, ele está prestes a vomitá-los de sua boca. Eles se consideram ricos e autossuficientes, mas Jesus os vê como miseráveis, pobres, cegos e nus. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Essa é uma promessa poderosa para aqueles que superam as tentações e desafios deste mundo. Eles terão um lugar de honra no reino de Deus, sentados com Cristo em seu trono. A prescrição para a pobreza espiritual. Os laodiceanos eram materialmente prósperos, mas espiritualmente falidos. Eles careciam de riquezas espirituais que só poderiam ser obtidas através de Cristo. Deus espera que os cristãos usem sua prosperidade material de maneira centrada em Cristo. A riqueza é uma responsabilidade e Deus espera que ela seja usada de acordo com seus propósitos. A prescrição para a nudez espiritual. Na Bíblia, a nudez é uma metáfora para derrota e humilhação. Os laodiceanos fingiam estar vestidos de justiça, mas na realidade estavam nus e carentes de atos justos. Cristo os aconselha a obter vestes brancas dele, para que sua vergonha possa ser coberta. Apocalipse 3, versículo 18. A prescrição para o compromisso espiritual. Para os espiritualmente aflitos, há apenas um conselho: sê zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículo 19. Jesus resume suas palavras duras com uma mensagem de amor e disciplina. Ele nos ama demais para nos abandonar como estamos e anseia que retornemos a Ele quando nos desviamos. A prescrição para a falta de Cristo. Cristo não invade igrejas onde não é bem-vindo. Em vez disso, Ele espera por um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Laodiceia como representação profética da igreja nos últimos tempos. É doloroso pensar em Cristo de pé fora de sua própria igreja, mas devemos nos perguntar se isso é um reflexo de nós mesmos. O Senhor está sendo expulso de nossas reuniões? Sua palavra está sendo corrompida em nossos púlpitos? Estamos tão preocupados com nossos planos e programas que não percebemos que afastamos Cristo? A igreja em Laodiceia serve como um espelho para muitas igrejas hoje. Ela nos lembra da necessidade de sermos espiritualmente fervorosos, centrados em Cristo e comprometidos com a verdade da palavra de Deus. Como está escrito em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Se Cristo está batendo à porta do seu coração ou da porta da sua igreja, não hesite. No livro do Apocalipse, vemos João sendo guiado para ver o trono no céu. Apocalipse 4, versículo 1. A frase, depois destas coisas, marca uma transição para a terceira seção do livro. João já havia testemunhado as mensagens às igrejas na terra, agora ele se concentra no céu. De repente, eu estava no Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e alguém assentado nele. Apocalipse 4, versículo 2. Enquanto estava no Espírito, João vê um trono celestial ocupado por uma figura sobrenatural. A frase no Espírito é crucial aqui. Tudo o que é feito no Espírito é um convite para entrar na perspectiva espiritual, para ver coisas que os olhos físicos não podem ver. Este é um chamado semelhante ao que os crentes recebem para orar no Espírito. Judas 1, versículo 20. Com a perspectiva espiritual correta, João vê o trono de Deus no céu. Sua perspectiva é semelhante à descrita em Isaías 6, versículos 1 a 8, onde o profeta viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime. A descrição de Deus como tendo a aparência de pedras preciosas, como jaspe e cornalina, refere-se ao seu valor e elegância. O arco-íris que circunda o trono é comparado a uma esmeralda verde. Sempre que um arco-íris aparece na Bíblia, serve como um lembrete da fidelidade de Deus. As pedras preciosas são usadas mais tarde para descrever a Nova Jerusalém. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles caíram com os rostos em terra diante do trono e adoraram a Deus. Esses anciãos, com suas tigelas de ouro cheias de incenso, mais tarde servem como representantes sacerdotais dos santos. Apocalipse 4, versículos 5 a 7. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Na frente do trono, 7 lâmpadas estavam acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono, 4 criaturas viventes cobertas de olhos, à frente e atrás. A primeira criatura era semelhante a um leão, a segunda era semelhante a um boi, a terceira tinha um rosto como o de um homem, e a quarta era semelhante a uma águia voando. O poder e a majestade de Deus são representados por relâmpagos e trovões. Os 7 Espíritos de Deus representam o Espírito Santo, que se assenta no trono de Deus Pai. Essas visões são ricas em simbolismo e significado, apontando para a soberania, a majestade e a santidade de Deus. Elas também nos lembram da necessidade de estarmos espiritualmente atentos e sintonizados com Deus, para que possamos compreender sua vontade e seus propósitos para nós. Um corpo de água completamente calmo e suave, descrito metaforicamente como um mar de vidro, também está diante do trono. As 4 criaturas viventes lembram os magníficos seres angelicais descritos em Ezequiel 1 e Isaías 6. Cada uma dessas criaturas tem 6 asas e está coberta de olhos por todos os lados, até mesmo debaixo das asas. Dia e noite elas nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. Os 24 anciãos se juntam às criaturas viventes na adoração a Deus. De fato, os anciãos parecem ser inspirados pela adoração angelical e cantam uma canção, declarando que Deus é digno de glória, honra e poder, porque Ele criou todas as coisas. Apocalipse 4, versículo 11. Este ato de adoração a Deus como Criador estabelece o tom para os capítulos seguintes, nos quais Deus é retratado como entrando na criação e restaurando-a dos efeitos do pecado. A ação começa no Apocalipse, capítulo 5, com a busca por alguém digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. O significado do pergaminho se torna claro à luz dos eventos. O programa que trará a era da história terrena em que vivemos deve estar escrito nele.
Apocalipse 5, versículos 1 a 8. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra poderia abrir o pergaminho, ou mesmo olhar para dentro dele. João chora porque ninguém foi encontrado digno de abrir o pergaminho ou olhar para dentro dele. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5, versículo 5. Então João vê um cordeiro, como se tivesse sido morto, de pé no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5, versículo 6. Cristo foi o único encontrado digno de abrir o pergaminho, o título de propriedade do universo. Ao quebrar os 7 selos do pergaminho, cada selo revela uma nova manifestação do julgamento de Deus sobre a terra durante o futuro período da tribulação. Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Um cavalo branco é mencionado na passagem. O animal significa um período sem precedentes de paz internacional. Essa paz será falsa e de curta duração. Será trazida por uma sucessão de falsos messias que culminarão no anticristo, como está escrito em Mateus 24, versículos 3 a 5. Este panorama celestial e os eventos subsequentes são mais do que uma visão apocalíptica. Eles são um chamado à ação e à preparação. Eles nos lembram da soberania de Deus, da centralidade de Cristo e da necessidade de estarmos espiritualmente preparados para os tempos que virão. A igreja deve estar alerta, não apenas observando os sinais dos tempos, mas também participando ativamente da missão de Deus na terra, que é a redenção da humanidade e da criação. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi a 2ª criatura vivente dizer: Vem. Então surgiu outro cavalo, um vermelho ardente. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que as pessoas se matassem umas às outras. A ele foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, versículo 4. Este cavalo e seu cavaleiro têm a capacidade de causar estragos globais através do uso de armas de destruição em massa. Este julgamento, por mais horrível que seja, será apenas o início das dores de parto, ou os primeiros sinais da ira de Deus, e passará rapidamente. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi a 3ª criatura vivente dizer: Vem. Eu olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro estava segurando um par de balanças em sua mão. Apocalipse 6, versículo 5. O cavalo preto simboliza a fome, como indicado em Lamentações 5, versículos 8 a 10. O conflito mundial devastará o suprimento de alimentos, resultando em fome generalizada em todo o mundo. Então, ouvi o que parecia ser uma voz entre as 4 criaturas viventes, dizendo: 2 quilos de trigo por um dia de salário, e 6 quilos de cevada por um dia de salário, e não danifiques o óleo e o vinho. Apocalipse 6, versículo 6. O óleo e o vinho, embora possam não ser afetados pela fome, de repente se tornarão luxos que devem ser protegidos a todo custo. Isso sugere uma economia tão frágil que até mesmo os itens mais básicos se tornarão caros e escassos. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz da 4ª criatura vivente dizer: Vem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo pálido. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Apocalipse 6, versículo 8. Eles receberam poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, fome e praga, e pelas feras da terra. Este cavaleiro mata 25% dos habitantes do mundo, o que é um número significativo. A maioria dos cristãos concorda que os tempos do fim serão marcados pelo aumento do mal, pelo surgimento de um governo e líder mundial e pelo derramamento da ira de Deus sobre um mundo rebelde e moralmente falido. Jesus Cristo não retornará para estabelecer seu reino na terra até que a ira de Deus tenha sido completamente gasta. Em Apocalipse 6 a 22, João descreve em detalhe os julgamentos que recairão sobre a terra, um período que Jesus se referiu como uma grande tribulação. Mateus 24, versículo 21. João, então, entra em detalhes
sobre os 7 selos encontrados na parte de trás de um pergaminho na mão de Deus. Apocalipse 5, versículo 1. Diferentes julgamentos recaem sobre a terra, à medida que o Cordeiro, que é Jesus, abre os selos. Além disso, quando os selos são abertos, vemos uma série de eventos catastróficos que se desenrolam, cada um mais terrível que o anterior, culminando no retorno de Cristo e no estabelecimento de seu reino eterno. Essas visões apocalípticas servem não apenas como um aviso sobre o que está por vir, mas também como um chamado à ação para os cristãos. Eles são lembretes de que devemos estar espiritualmente preparados e ativos em nossa fé, não apenas esperando passivamente pelo fim dos tempos, mas também participando ativamente da obra redentora de Deus no mundo. Cada vez que um selo é rompido, as criaturas viventes ao redor do trono gritam: "Vem e vê!" E cavalos aparecem. Em Apocalipse 8 e 9, João descreve um tempo próximo ao fim do mundo, quando anjos tocam 7 trombetas. Cada trombeta anuncia a chegada de um novo ciclo de julgamento sobre as pessoas da terra. As 7 trombetas são descritas em Apocalipse 8 e 9 e também em Apocalipse 11, versículos 15 a 19. As trombetas representam desastres e são o conteúdo do 7º selo de julgamento, Apocalipse 8, versículos 1 a 5. E o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Os julgamentos anunciados pelas 7 trombetas ocorrerão durante o período da tribulação no fim do mundo. 7 anjos que estão na presença de Deus recebem 7 trombetas, que serão usadas para desencadear outro ciclo de julgamento. A primeira trombeta. Quando o primeiro anjo toca sua trombeta, o mundo inteiro é envolto em granizo e fogo misturado com sangue. Apocalipse 8, versículo 7. Este flagelo destrói 1/3 das árvores do mundo e consome toda a grama. Este julgamento tem alguma semelhança com a 7ª praga do Egito, Êxodo 9, versículos 23 e 24. A segunda trombeta. O segundo anjo toca sua trombeta e algo como um grande monte em chamas é lançado ao mar. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 das criaturas do mar morre e 1/3 dos navios é destruído. Apocalipse 8, versículo 9. Este julgamento é semelhante, de certa forma, à primeira praga no Egito. Êxodo 7, versículos 20 e 21. A terceira trombeta. O terceiro anjo toca sua trombeta, e uma grande estrela, ardendo como uma tocha, cai do céu sobre 1/3 dos rios e nas fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas se torna amargo, e muitas pessoas morrem por causa das águas que se tornaram amargas. Apocalipse 8, versículos 10 e 11. O absinto, Artemisia absinthium, é uma planta arbustiva conhecida por sua extrema amargura e propriedades venenosas. A quarta trombeta. O quarto anjo toca sua trombeta, e 1/3 do sol é atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de modo que 1/3 deles se escurece. 1/3 do dia fica sem luz, assim como 1/3 da noite. Apocalipse 8, versículo 12. Enquanto eu observava, ouvi uma águia que voava no meio do céu gritar em alta voz: "Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa do som das trombetas que os 3 outros anjos estão prestes a tocar." Apocalipse 8, versículo 13. A quarta das 7 trombetas traz mudanças nos céus. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, fazendo com que 1/3 deles se escureça. Este é um sinal poderoso e perturbador, não apenas para o mundo natural, mas também para a ordem cósmica. A escuridão que se segue é tanto literal quanto simbólica, representando a escuridão espiritual que cobrirá a terra. Esses julgamentos são uma chamada à ação e ao arrependimento. Eles servem como um aviso severo para a humanidade sobre a necessidade de se voltar para Deus antes que seja tarde demais. A série de trombetas também serve para preparar o mundo para os julgamentos ainda mais severos que estão por vir, conforme descrito nos capítulos subsequentes do livro do Apocalipse. Após o julgamento da quarta trombeta, João observa um aviso especial dado por uma águia voando pelo ar. Esta águia grita em alta voz: "Ai, ai, ai dos habitantes da terra,
por causa do som das trombetas que os outros 3 anjos estão prestes a tocar. Apocalipse 8, versículo 13. Por essa razão, as trombetas 5ª, 6ª e 7ª são referidas como 3 ais. 5ª trombeta. O 5º anjo tocou sua trombeta, e eu vi uma estrela que havia caído do céu na terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu fumaça dele como a fumaça de uma fornalha gigantesca. O sol e o céu escureceram pela fumaça do abismo. E da fumaça desceram gafanhotos sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Apocalipse 9, versículos 1 a 5. Eles foram instruídos a não prejudicar a grama da terra ou qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas pessoas que não tinham o selo de Deus em suas testas. Eles não tinham permissão para matá-los, mas apenas para torturá-los por 5 meses. A agonia que sofreram foi como a picada do escorpião. Durante esses dias, as pessoas buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte os evitará. Apocalipse 9, versículo 6. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. O flagelo começa com a queda de uma estrela do céu, que é dada a chave do poço do abismo. Esta estrela é muito provavelmente um anjo caído. Ele abre o abismo, liberando uma horda de gafanhotos com poder semelhante ao dos escorpiões. Os gafanhotos não tocam na vida vegetal da terra. Em vez disso, vão direto para aquelas pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 9, versículo 4. Os gafanhotos são descritos em termos incomuns. Parecem cavalos preparados para a batalha. Usam algo parecido com coroas de ouro, e seus rostos são vagamente humanos. Eles têm cabelo que parece cabelo de mulher, e dentes que parecem dentes de leão. O som de suas asas é como o troar de muitos cavalos e carros de guerra correndo para a batalha. Eles têm couraças como couraças de ferro. Eles têm ferrões em suas caudas, assim como os escorpiões. O nome Abaddon significa lugar de destruição em hebraico, e Apollyon literalmente significa o destruidor em grego. 6ª trombeta. O 6º anjo tocou sua trombeta, e eu ouvi uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro, que está diante de Deus. Esta voz diz ao 6º anjo, que tinha a trombeta, para soltar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, versículos 13 e 14. Esses anjos foram preparados para um dia, um mês, um ano, para matar 1/3 da humanidade. Apocalipse 9, versículo 15. A 6ª trombeta desencadeia um exército de cavaleiros sobrenaturais que matam 1/3 da humanidade. Este exército é tão grande que o número deles é de 200 milhões. Apocalipse 9, versículo 16. Eles têm couraças de fogo, jacinto e enxofre, e suas cabeças são como cabeças de leões, e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9, versículo 17. Esses julgamentos são mais do que apenas eventos catastróficos. Eles são manifestações do julgamento divino. Eles servem como um chamado ao arrependimento e à fé em Deus. Aqueles que se recusam a se arrepender de suas obras, mas continuam a adorar ídolos e a seguir práticas demoníacas, mesmo diante desses terríveis julgamentos. Apocalipse 9, versículos 20 e 21. O cenário apocalíptico descrito em Apocalipse não é apenas um futuro distante, mas um aviso sério para a humanidade se voltar para Deus. A urgência desses eventos serve para nos lembrar da necessidade de estarmos espiritualmente preparados e alinhados com a vontade de Deus. A 6ª trombeta e o 2º ai anunciam a chegada de mais uma horda demoníaca. Quando a 6ª trombeta soa, uma voz do altar de Deus pede a libertação dos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos foram mantidos prontos para este momento exato, dia, mês e ano, e são liberados para matar 1/3 da humanidade. Apocalipse 9, versículos 13 a 15. O número das tropas montadas era de 2 vezes 10.000 vezes 10.000. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e cavaleiros que vi em minha visão tinham couraças de fogo, jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre.
Apocalipse 9, versículos 16 e 17. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. O poder dos cavalos estava em suas bocas e em suas caudas. Suas caudas eram como serpentes, tendo cabeças com as quais infligiam ferimentos. Apocalipse 9, versículos 18 e 19. Apesar da severidade e do horror dessas pragas, os sobreviventes na terra ainda se recusam a se arrepender. Eles continuam em sua idolatria, assassinato, feitiçaria, imoralidade sexual e roubo. Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Seguindo o julgamento da 6ª trombeta, há um interlúdio literário. João observa um anjo descendo do céu com um pequeno rolo em sua mão. Uma promessa é dada de que o 7º anjo está prestes a tocar sua trombeta. Apocalipse 10, versículo 7. João é informado de que ele deve profetizar mais. Apocalipse 10, versículo 11. Em seguida, há uma descrição das 2 testemunhas que pregarão e realizarão milagres em Jerusalém antes de serem mortas. Deus as ressuscitará e as levará ao céu. Apocalipse 11, versículos 1 a 13. A 7ª trombeta e o 3º ai soam, e há vozes altas no céu proclamando: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, versículo 15. Os 24 anciãos dizem que chegou a hora de destruir aqueles que destroem a terra. Apocalipse 11, versículo 18. Obviamente, Deus está prestes a concluir tudo de uma vez por todas. Ao som da 7ª trombeta, o templo de Deus é aberto no céu, e dentro do templo foi visto a Arca da Aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande saraivada. Apocalipse 11, versículo 19. Os julgamentos das 7 trombetas chegaram ao fim. Tudo está preparado para os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. Esses anjos estão dentro do templo agora aberto, prontos para avançar e trazer os julgamentos finais sobre a terra. Apocalipse 15. No contexto do Apocalipse 9, versículo 11, quando Apólion aparece nos capítulos 8 e 9, João descreve um período durante os tempos do fim, quando os anjos tocam 7 trombetas. Cada trombeta anuncia a chegada de um novo julgamento que cairá sobre os habitantes da terra. Imediatamente após o 5º anjo tocar sua trombeta, uma estrela caiu do céu na terra. Esta estrela abriu o abismo. Apocalipse 9, versículo 2. Este cenário apocalíptico serve como um chamado sério ao arrependimento e à fé em Deus. A urgência desses eventos nos lembra da necessidade de estarmos espiritualmente preparados e alinhados com a vontade de Deus, desencadeando um batalhão de soldados demoníacos comparados a uma praga de gafanhotos que se assemelham a cavalos preparados para a batalha. Apocalipse 9, versículo 7. Até este momento, já houve granizo e fogo misturados com sangue, e foi lançado sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a grama verde foi queimada. Em seguida, algo como um enorme monte em chamas foi lançado ao mar. Este evento marca o início do fim, durante o qual Satanás e os exércitos sob seu controle serão liberados. Ele será autorizado a levar aqueles que rejeitam Cristo como Rei durante a purificação de toda a terra, abrindo caminho para um novo céu e uma nova terra. Esses seres terão autoridade para infligir tormentos inimagináveis em qualquer pessoa que não tenha o selo de Deus. A dor que eles infligem será tão intensa que os sofredores desejarão morrer.